Hoje esse espaço é para a gente falar sobre a série Uma Nova Mulher, a série que acordou o mundo para a importância das constelações sistêmicas. Começa pela escritora, né, gente? Que a Nuran é fantástica. Uma pessoa que se constelou e, tocada pelo movimento da constelação na própria vida, resolveu trazer isso para as pessoas. Ela conta que os terapeutas dela, esses consteladores, também participaram tanto do processo de escrita quanto de toda a filmagem, para trazer da forma mais fidedigna possível para vocês realmente o que são as constelações, com todo o respeito pela ética e realmente mostrando exatamente como ela funciona. Não é nada fantástico, não é nada de outro mundo, não é nada energético. São campos de informações que facilitam que a gente se conheça ainda mais e facilita que a gente se torne também ainda mais o autor poderoso do nosso destino. Tem alguns pontinhos que eu escrevi aqui que eu quero conversar com vocês, que foi assim, no momento que eu fui assistindo, eu fui me tocando, né, pela série. E aí fui pensando em como traduzir isso para vocês. E uma das coisas que eu acho mais legal é tentar entender por que aquelas histórias tocam na gente. Porque a história do ser humano ela é muito parecida. Então, aquilo que acontece com eles, de algum modo, já aconteceu com a gente. Por isso que estar num grupo é um momento muito especial. A gente às vezes pode pensar assim, eu não tenho nada a trabalhar sobre isso ou aquilo, mas quando a gente entra numa constelação, a gente fica totalmente tocado. Porque às vezes não só a gente, né, teve alguma situação consciente nesse sentido, mas algum ancestral nosso. Então, às vezes era a dor do nosso pai, ou a dor da nossa mãe, um problema da nossa avó, do nosso avô. E a gente pensa que não toca na gente. Só que está mais do que provado pela epigenética que a gente tem dentro do nosso DNA não só características físicas dos nossos ancestrais. As nossas heranças são de histórias, de problemas, de omissões, de segredos, e isso muitas vezes impacta na nossa vida. Então a gente não tem só a nossa consciência pessoal, né? Eu, Adriana, mas a gente faz parte de uma consciência maior. Então, o que ela quis mostrar pra gente é o quanto essas histórias são também as nossas histórias, é o quanto aquelas figuras que ela escolhe também são muito importantes para refletir a nossa postura. Por exemplo, a médica cética mostra também o nosso ceticismo, né? A pessoa que está doente, o quanto muitas vezes a gente só vai para certas terapias quando a gente está ali no nosso limite, ou mesmo aquelas pessoas que estão mergulhadas em relacionamentos difíceis e não sabem como sair. Então é um movimento de expansão muito grande, de consciência muito grande para vir a transformação. Um dos pontos para mim mais fantásticos da série é mostrar que a constelação não é a solução para todos os problemas, mas é uma ferramenta muito poderosa para você saber como conduzir a sua vida. E é incrível, gente, quando a gente está aqui constelando, inclusive as constelações acontecem aqui na minha sala, o quanto de informações que vão surgindo e as pessoas vão dizendo, era isso, é por isso que minha vida estava acontecendo dessa forma. Nossa, eu tô repetindo padrões que foram da minha avó, da minha bisavó, e agora por onde eu vou? E mais do que mostrar, porque a constelação é como se fosse mesmo um ultrassom, um raio-x da nossa vida, né, da nossa vida psíquica, do nosso inconsciente, ela te mostra caminhos e soluções. Então, eu digo isso pela minha própria vida pessoal. Quando eu busquei a constelação, não foi para aplicar nas pessoas, foi primeiro para mim. E eu tinha uma série de problemas com meu pai, por exemplo, que eu não conseguia superar, porque no nível consciente não havia como entrar em conciliação com ele. Mas a minha reconciliação acontece quando eu entendo as razões pelas quais o meu pai era daquela forma, pelas quais eu entendo também por que eu agia daquela maneira e como que eu poderia fazer agora para me sentir melhor, né? Então, é uma reconciliação com o nosso passado, é um entendimento com o que aconteceu. E algo que a gente trabalha muito em constelação também é que o fato de você aceitar algo que passou com você não quer dizer que você concorde, mas que você resolve seguir em frente, você resolve dar mais um passo. Então, é lindo de ver o nosso movimento de transformação, porque o passado é o mesmo, mas a gente muda a nossa postura em relação a ele, né?
Então, tem muitas coisas que a gente pode conversar sobre essa série. Eu quero que esse seja um primeiro vídeo de muitos que a gente possa trocar aqui, né? Mas um dos aspectos mais importantes também que eu considero é ver que a doença tem história, né? Então, quando a gente fica doente, não é que o nosso corpo resolveu se rebelar à toa, tem história, né? A gente entende por que a gente adoeceu e o que o nosso corpo tá pedindo pra gente fazer de diferente, né? A série traz muita inclusão, inclusive de uma pessoa que assassinou a outra, porque na constelação mostra que quando há um assassinato, as nossas famílias, né, a nossa e com a pessoa, né, que foi o autor, né, do crime, elas se unem, né, se cria um entrelaçamento de destinos. E às vezes a gente quer fazer o quê? A gente quer excluir, né, excluir algo que aconteceu, excluir que a gente, alguma pessoa, alguma situação que a gente não gosta. E a força de exclusão faz vir com tudo, né, com tudo para nossa vida. Aquele negócio aparece tudo de novo, né. Tem uma frase muito forte que ela diz assim: estou abandonando o peso que carreguei para vocês durante muitos anos. E é isso que às vezes a gente faz. A gente carrega esses segredos, essas inquietações familiares e não entende por que às vezes a gente é ansioso, agitado, né? E tem também uma frase que eu gostei muito, que ela fala que o nosso passado está guardado em algum lugar, mesmo que a gente não lembre mais. E que essa caixa preta tem dados e não importa quantos impactos sofra, não tem como a gente acabar com esses dados, acabar com essas informações, elas estão ali. Então a constelação ela é realmente um processo, a gente vê que os grupos ali pela série, eles se encontram, né, paulatinamente, provavelmente toda semana ou todo mês, e isso faz com que as pessoas vão se conhecendo melhor, com que a constelação do outro mexa com a minha própria constelação. Então, nós somos todos um, né, o ser humano tá realmente muito conectado um com o outro, né? E também na série eles dizem que o objetivo é chegar no fundo das nossas questões, preocupações, problemas, ciclos viciosos, porque às vezes, pela consciência, a gente sabe muito pouco. Então, esse mergulho inconsciente nesse campo de informações que a constelação permite, e é uma experiência que você só vai saber quando você aplicar na sua vida, você vai ver quantos ganhos vêm por ali, né? Deixa eu ver o que mais que eu gostaria de falar para vocês. Que às vezes a medicina é tão técnica que a gente não entende, né, por que a gente fica doente. Então, a constelação permite, por exemplo, para aquela personagem, né, que ela consiga olhar para as coisas de uma outra forma. E o nosso corpo, ele tá pedindo isso, né, que a gente faça essas transformações pessoais, porque é o que eles mostram na série. O que a gente repete, a gente não elabora e isso acaba virando um ciclo vicioso da nossa vida. Então, é lindo quando ela diz assim, pro ancestral dela, né? Vou fazer coisas lindas para você, porque é como se a gente for feliz seja uma nova alternativa ao invés de ficar repetindo a dor. Só que enquanto essa dor não é vista, esse segredo não é revelado, a gente repete mesmo que a gente não queira, né? E diz assim que não importa o que houve no passado, a gente não tá aqui para ficar culpando os ancestrais, mas pra gente entender os nossos traumas, os nossos problemas, pra gente poder superar. Então, também a constelação não é julgamento, é uma forma realmente de a gente entender o que aconteceu, mas entender que a gente não precisa ser prisioneiro, né, junto com as outras prisões que aconteceram dentro da nossa família. E a pior prisão que tem é a prisão da nossa mente, é a prisão psíquica, né? Então, mostra também que constelação não é religião, né? Que esse vínculo que a gente tem com a nossa família é indestrutível e existem formas da gente ressignificar o nosso passado e ser ainda mais feliz. Não vou fazer um vídeo muito longo, senão depois vocês vão ficar com preguiça de assistir, mas eu quero que a gente possa continuar a nossa discussão. Esse vídeo vai estar no YouTube, vai estar no Instagram, eu vou deixar aberto ali os comentários para vocês poderem me trazer sugestões, observações, a gente ampliando aqui a nossa análise sistêmica a respeito dessa série. Gratidão por ter você aqui comigo, lembre de deixar o seu like, seu comentário, porque isso ajuda também que o meu vídeo possa chegar até você. Gratidão por ter você aqui comigo e até um próximo vídeo.